Olá, Elite Oculta. Boa noite. Eu me chamo Roberto, tenho 27 anos e na época do ocorrido eu morava em Pimenteiras do Oeste, que fica em Rondônia. Este relato ocorreu há alguns anos e esse foi o motivo que me fez largar tudo para trás e ir embora daquela cidade. Bem, eu me casei muito novo. Aos 18 anos eu comecei a namorar a Flávia, a filha de agricultores. Bem, eu não sabia muito sobre a família dela, mas o certo foi que nos casamos 2 anos depois. E nessa época, eu trabalhava com barraquinhas no festival de praia de água doce às margens do rio Guaporé, pois a cidade é muito visitada por turistas de todo canto do Brasil. Bem, eu também era pescador. A minha esposa, Flávia, era responsável apenas pelos deveres de casa, como lavar, passar e cozinhar, essas coisas. Lembrando que isso era decisão dela, pois ela sempre foi muito caseira. Um dia, eu comentei na brincadeira que ela estava ficando gordinha, pois geralmente tanto o homem quanto a mulher casada tem tendência a engordar. Ela ficou cismada com isso e decidiu fazer caminhada em uma trilha que tinha na floresta perto de nossa casa. Então, ela ia até a casa dos seus pais, pois ela tinha que passar por um trecho da floresta e caminhar por 1 hora para chegar lá. E na volta ela fazia o mesmo percurso caminhando. Então, ela sempre chegava em casa por volta das 19 horas. Certa vez, ela fez uma caminhada na floresta, mas não voltou por dias. Acreditei que ela estava na casa dos seus pais, pois como eu e nem ela tínhamos celulares, não tínhamos como nos comunicar. Eu fui até a casa dos seus pais e eles disseram que a última vez que ela esteve lá foram há 4 dias. Eu voltei para casa e estava me preparando para ir até a polícia e registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento e iniciar uma busca. Mas quando eu me preparava para sair, eu fiquei extremamente aliviado assim que a vi na porta. E a Flávia sempre foi muito emotiva. Então, eu evitei enchê-la de perguntas, até mesmo para não falar besteira. Pois se realmente ela se perdeu na floresta por 4 dias, isso poderia tê-la traumatizado. Ela chegou muito suja, fedia a cachorro molhado e não disse uma palavra sequer. Eu a perguntei o que aconteceu, mas ela passou direto por mim, me ignorando, e indo direto para o banheiro. Então, eu resolvi deixar isso pra lá. Bem, que erro eu cometi. Algumas noites depois, eu ouvi um barulho estranho, como se alguma coisa arranhasse a porta pelo lado de fora da casa. A princípio, eu achei que fosse o nosso cachorro que estava querendo entrar. A Flávia não estava na cama, então eu fui até a porta de fora e lá estava ela, parada, arranhando a porta até os seus dedos sangrarem. Flávia, que diabos está fazendo? Eu falei meio gritando. Ela se virou para mim, parando instantaneamente, mas quando eu vi os seus olhos, eu senti o meu sangue gelar. Os seus olhos verdes
uma vez deslumbrantes, agora eram buracos negros com manchas brancas, como olhos de aranhas. "Deixe-me entrar", foi tudo o que ela disse, em uma voz distorcida, e depois ela disse algo incompreensível, parecia outra língua. Ela disse: "Se lhe uma coisa, isso vai tamover. Cuidado, ramot não desovem." Daí em diante, começou o pesadelo. No dia seguinte, era de noite e já era tarde. Já tinha passado das 23 horas e eu estava deitado na cama, quase dormindo. A minha cama fica encostada na parede e eu geralmente durmo com a cara quase encostada nela, de bruços. O meu cachorro, o Zeus, um pastor alemão valente, às vezes ele dorme no meu quarto, mas como a comida e a água dele ficam na cozinha, eu deixo a porta aberta. Nessa noite, a Flávia estava no alpendre do lado de fora da casa, olhando para a lua. Ela me ignorava quando eu perguntava alguma coisa, ou então ela falava palavras desconexas. Eu a deixei lá fora e fui dormir com o meu cachorro. E detalhe, o mesmo rosnava para ela frequentemente, sendo que há poucos dias atrás ele era muito apegado a ela. Entrei para o meu quarto com Zeus e quando eu já estava quase dormindo, eu senti alguma coisa estranha no quarto. Eu não sabia o que era, mas sabia que tinha alguma coisa estranha lá. Eu sentia como se tivesse alguém parado perto da minha cama, me olhando. Eu comecei a sentir o medo crescer em mim. E eu podia sentir o meu cachorro deitado na minha cama ao lado do meu pé, quieto, provavelmente dormindo. Eu pensei que se realmente tivesse alguma coisa lá fora, ele latiria. Mas mesmo assim, eu podia sentir alguma coisa lá. Algum tempo se passou e eu acabei me acalmando um pouco, mas então eu ouvi um estalo no meu roupeiro ao lado da minha cama, como se alguém tivesse dentro dele. Isso fez aquele medo que eu estava sentindo ficar quase palpável. Os meus sentidos ficaram completamente apurados. As minhas pupilas estavam dilatadas ao máximo, olhando a parede escura que ficava à minha frente. Eu não sabia o que fazer. O interruptor da luz estava ao lado da minha cama, ao alcance do meu braço, mas eu não sabia se eu tentava acender a luz ou se continuava quieto e imóvel, feito uma estátua. O medo venceu a razão e eu não tentei acender a luz. Continuei naquela escuridão, sem saber realmente se havia algo lá ou não. Pouco tempo depois, eu senti o medo se transformar em pânico e eu não sabia o porquê. E foi do nada, de repente, como se eu tivesse adivinhado o que estava para acontecer. Eu ouvi uma voz berrar na minha cabeça e senti uma mão estática nas minhas costas. E quanto mais eu tentava me mexer, mais eu sentia a pressão que a mão fazia aumentar. Como se estivesse querendo me esmagar na cama, e até o extrato da cama fazia barulho, de tamanha força que aquela mão exercia sobre as minhas costas. Aquela mão foi me apertando cada vez mais, me afundando na cama, e eu estava em completo pânico. Podia sentir o mal que emanava daquilo, e eu não sabia o que era, não sabia o que aquilo queria, e não sabia por que estava lá. Eu não sei quanto tempo se passou, até que a mão começou a se fechar nas minhas costas, como se estivesse me beliscando, e eu estava quase chorando de medo e de dor. Eu não sei quanto tempo se passou,
até aquela mão aliviar a pressão nas minhas costas e voltar a simplesmente ficar pousada nela. Nessa hora, eu me virei bruscamente para olhar o que me apertava na cama e vi aquele ser horrendo. Era um homem alto, magro, corcunda, dos pés enormes, pele negra, chifres que saíam do meio da sua testa, olhos negros, uma boca com um sorriso diabólico e os caninos à mostra. Aquele homem, ou criatura, usava roupas vermelhas, como as roupas do tempo de Jesus, só que vermelhas. A minha reação foi dar um pulo na cama e acender a luz, e nesse momento, aquele ser simplesmente desapareceu, e quem estava ali na minha frente, parada, era a minha esposa, a Flávia, e ela estava totalmente nua, parada me encarando. O meu cachorro já não estava mais no quarto, e o meu medo foi tanto que eu preferi não demonstrar que eu sabia que tinha algo de errado com ela. Então, acabei dormindo. Quando acordei na manhã seguinte, o meu quarto estava escuro, com apenas um facho de luz entrando por um pequeno buraco na janela, aliviando um pouco aquela penumbra. Ainda relutei um pouco para me mexer, lembrando da noite anterior. Eu me virei e o meu quarto estava vazio e nada de anormal. A única coisa estranha era que o meu cachorro não estava mais lá comigo e a porta estava trancada por dentro. Eu sei o que trancou a porta e colocou o meu cachorro para fora, mas eu não gosto nem um pouco de pensar sobre isso. Eu tinha passado aquela noite trancado lá dentro com aquela coisa que era a minha esposa. Eu saí no quintal e tomei um susto, pois a encontrei dependurada no pé de manga e ela se balançava como se fosse um bicho. O meu cachorro estava na rua e ele se recusava a entrar em casa, mesmo se eu o chamasse para dentro. Então, eu arrumei a maioria das minhas coisas, principalmente o essencial, e saí com o meu carro e peguei o meu cachorro. E antes de sairmos, a Flávia começou a rosnar em cima da árvore. E detalhe, Pimenteiras do Oeste foi fundada em 1995. Então, naquela época, nem vizinhos eu tinha na minha rua. Era somente um casal de velhos que moravam no final da rua. E quando saímos e entramos no meu carro, eu poderia jurar que a vi de pé na janela, nos observando sair. Ela disse com uma voz de criança, ou imitando essa voz para me voltar, que ela me amava e seria uma boa esposa. Ela veio andando em passos lentos de dentro de casa, na direção do meu carro que já estava na frente de casa. Ela estava com as mãos nas costas, como se escondesse algo. Eu fiquei com o carro parado e a deixei se aproximar, pois fiquei com pena dela, pena de abandoná-la. Mas quando ela estava a 2 metros do meu carro, o meu cachorro começou a latir freneticamente na direção dela, e foi o suficiente para mim arrancar o carro e me mandar dali. Mas não antes dela acertar uma facada na parte traseira do carro, pois era uma faca que ela tinha nas mãos. Agora, eu estou na casa das minhas irmãs que moram em Belém do Pará, e tenho medo de voltar. E só espero que essa coisa vá embora e que a minha esposa verdadeira volte, pois aquilo não era ela. E talvez a verdadeira já esteja até morta. Fael, eu vi umas histórias de skinwalkers no seu canal. Será que um skinwalker matou a Flávia e tomou a sua aparência?
ou ela simplesmente voltou possuída da floresta. Me desculpem, eu a amo, mas não posso enfrentar o sobrenatural, pois esse é o meu ponto fraco. Então, eu prefiro continuar fugindo. Boa noite. Olá, Fael. Eu me chamo Peter e moro em São Paulo. E na época deste acontecido, eu tinha apenas 6 anos. Estava de férias com os meus pais no estado do Texas, nos Estados Unidos da América. Pois na época, a minha mãe era casada com meu pai, que é americano. Mas quando eles se separaram, a minha mãe se casou novamente com um brasileiro e vivemos aqui no Brasil. Bem, eu estava de férias quando eu vi o meu primeiro skinwalker. Este fato aconteceu em 1991, quando os meus pais me levaram para uma fazenda da minha família paterna, que ficava no Texas e que não ficava longe de uma área com o conhecido problema de coiote. E nós só ficaremos lá por uma semana. Mas sendo o garoto que eu era, eu fiquei entediado rapidamente. O lugar era muito quente durante o dia, e à noite um gelo terrível. Os canyons e a paisagem eram incríveis, e a lua cheia se destacava mais naquele ponto do que em qualquer outro lugar. Em uma noite, no terceiro dia que estávamos ali, eu me afastei dos meus pais e saí da própria fazenda. Vejam bem, isso foi antes de todo mundo ter celulares e câmeras e tudo mais no bolso. Então, se alguém desaparecesse, a pessoa realmente desapareceu. Eu não tinha certeza de quanto tempo ou quão longe eu andei, mas eu me lembro de acabar perto de um pequeno trecho de árvores. E tão logo eu estava ficando com fome. Então eu chamei a minha mãe. Presumi, sendo criança, que ela não estava tão longe de onde eu estava. Eu me virei, mas não consegui ver nenhum dos meus pais em lugar nenhum. Eu não conseguia ver quase nada, exceto uma velha estrada de terra e árvores. Comecei a ficar com medo quando percebi que não havia ninguém por perto, muito menos os meus pais. Entrei em pânico e comecei a correr por onde eu pensei ter vindo, mas acabei tropeçando e caindo. Não tenho vergonha de admitir que comecei a chorar, pois eu tinha apenas 6 anos na época. Mas então, eu comecei a ouvir a minha mãe me chamando. Comecei a olhar em volta, mas não conseguia vê-la. Ela chamou meu nome de novo e comecei a ficar confuso. Eu não conseguia vê-la em lugar nenhum, mas parecia que ela estava bem ao meu lado. Continuei olhando em volta
e ficando cada vez mais apavorado quando ouvi isso. Foi um tiro, seguido pelo que pareceu um cachorro uivando. Então, eu ouvi a minha mãe novamente. E desta vez, ela estava me pedindo ajuda. Estava implorando para que eu fosse ajudá-la. E em seguida, outro tiro. E daí, eu podia ouvi-la uivar de dor. Então, um coiote veio correndo de trás de um pequeno trecho de árvores, seguido muito rapidamente por um homem alto. E ele ergueu um rifle e atirou no coiote, o matando em seguida. Ele se certificou de que o bicho estava morto, antes de se virar para mim e perguntar se eu estava bem. Para encurtar a história, eu acredito plenamente que o coiote era realmente um skinwalker, tentando me atrair para as árvores, imitando a voz da minha mãe, e que aquele homem salvou a minha vida. Ele acabou revelando ser um amigo da família do meu tio que morava perto de lá, e conseguiu me levar de volta para os meus pais em segurança. Já se passaram 30 anos desde aquele dia, e dediquei a minha vida a caçar skinwalkers. Eles são raros o suficiente para que eu só encontrasse 17 ao longo da minha vida. 12 dos quais eu matei pessoalmente, mas ainda há muito mais lá fora, esperando e observando. Eu estou sempre pronto para o meu próximo encontro. Boa noite. Olá, Rafael. Eu me chamo Aguinaldo e hoje, como prometido, eu trago uma série de relatos para o canal e todos se passaram comigo e com a minha família. Eu moro em Campina Grande, na Paraíba, e passei a minha infância na casa dos meus avós, juntamente com os meus pais e um primo. Era uma casa enorme e antiga, com vários cômodos desabitados, inclusive alguns no quintal e por trás da casa. Eu vou contar algumas histórias acontecidas com a minha família e outras comigo, com o meu irmão e com os meus primos. Bem, para mim, as histórias são assustadoras. E é importante frisar que a minha família é católica, mas com temperos da Umbanda e do Espiritismo, além da gnose. E havia muitas imagens de santo e entidades na casa, que serão melhor eu explicar tudo no final. O primeiro relato aconteceu com o meu tetravô, e este foi a minha bisavó que contou. Ele tinha uma fazenda e tinha um vizinho que não gostava dele e que planejava matá-lo. E este vizinho ficava sempre de tocaia, esperando o momento oportuno para matar o meu trisavô. Mas ele sempre passava, ora com uma mulher ou com criança, e ora com um grupo de pessoas, de modo que o seu vizinho nunca tinha a chance de matá-lo. E perto da hora de morrer, ele chamou o meu tetravô para pedir perdão e perguntou como ele sabia da tocaia, pois sempre passava acompanhado de alguém. Ao que o meu tetravô respondeu que todas as vezes que ele passava naquele caminho, ele passava sozinho. O segundo relato aconteceu com o meu avô, quando ele era caminhoneiro, na década de 40 e 50. Ele estava vindo de uma viagem à noite, estava muito cansado. Então ele resolveu parar o caminhão fora da estrada e dormir um pouco. E quando estava acomodado,
ele viu alguém batendo na janela do caminhão e quando foi olhar, era um amigo dele que havia falecido há algum tempo. Ele ficou apavorado e o amigo dele disse que ele fosse embora dali imediatamente. Ele não contou conversa, ligou o caminhão e foi embora. E depois, quando ele chegou em uma cidade, ele soube que tinha matado um caminhoneiro no mesmo lugar onde ele estava parado. Pouco tempo depois que ele saiu. Esse terceiro relato aconteceu comigo. Eu era criança e tinha uns 8 anos de idade. Hoje eu tenho 30. Na casa do meu avô tinha muitas antiguidades, inclusive da família, e tudo ficava exposto na sala de visitas, lugar que eu, o meu irmão e o meu primo tínhamos pavor de ir à noite. E dentre as antiguidades, tinha um par de estribos de bronze em forma de sapatos, que ficavam presos na parede em uma bandeja de zinco dourada que era do meu tetravô, o mesmo do primeiro relato. Uma noite, eu não sei porquê, eu fui na sala de visitas, que ficava no fim de um corredor, a uns 10 metros da sala de jantar, onde estavam mais pessoas. Ao chegar na sala, eu me arrepiei todo. Havia uma pessoa deitada no sofá, coberto até a cabeça com um cobertor de lã cinza, calçando os estribos. Eu corri na mesma hora, voltando em seguida, com mais algumas pessoas para constatar que não tinha ninguém lá, e que os estribos estavam na parede, no mesmo canto que deveriam estar. Relato 4. Ao lado dessa sala de visita, tinha outro corredor que dava para o quarto dos meus avós. E este quarto tinha 2 banheiros, sendo que um era desativado, pois era um banheiro antigo, enorme e tinha uns 2,5 metros por 5 metros. Era usado como depósito, que também era onde a minha avó colocava as imagens dos santos e das entidades, e onde ficava permanentemente acesa uma vela de 7 dias. E nessa hora, à noite, o meu primo estava sozinho na cama da minha avó e começou a ficar com medo. E ele na época tinha uns 7 ou 8 anos. Ele começou a gritar pela minha avó, quando ouviu uma voz grossa vindo de dentro daquele banheiro, dizendo o seguinte: "Pera aí, que eu te acudo." Ele disparou de dentro do quarto para a sala de jantar chorando, e então fomos até o banheiro e lá estava vazio. Comigo foi apenas aquela experiência, mas o meu irmão e o meu primo sempre viam mãos brancas e pretas aparecendo na sala de visitas, e sombras de cabeças no quintal, onde não havia ninguém. Uma noite, um incêndio no banheiro, causado pela vela de 7 dias, destruiu todas as imagens, e imagens também de entidades que haviam lá. E hoje não vemos mais nada, mas ainda me lembro daquelas coisas. Bem, eu sou evangélico hoje, e sei que Cristo me protege do mal, e sempre peço também pela minha família. Mas sei que aquela casa ainda tem algo de apavorante que me incomoda até hoje. Boa noite. Este relato que eu vou contar aconteceu comigo há muito tempo atrás. O ano era 1969. Eu era uma garota de 10 anos, contente
e ir visitar a minha família com a minha tia favorita, a tia Ruth, no interior de Minas Gerais. Era a minha primeira viagem para longe de casa, e só de pensar de estar em um avião já me deixava toda empolgada. Nessa viagem, nós íamos para visitar muitos parentes e eu mal podia esperar. A viagem de avião foi ótima e eu fiquei com o assento da janela. Nós pousamos e fomos recebidos pelos meus tios, tias e primos. Nós íamos ficar na casa da minha tia Lúcia, que morava no campo. E eu me lembro de pensar como tudo era lindo da janela do carro. Estava quente, o sol estava radiante e tudo estava muito colorido. Muitas árvores e muitas flores. O ar era fresco e as pessoas na rua estavam sorrindo e eu estava feliz. E depois de cerca de 1h30 no carro, chegamos na casa da minha tia Lúcia. O carro parou e eu fiquei um pouco confusa. Fiquei confusa porque eu não estava vendo casa nenhuma. Nós saímos do carro e a minha tia Ruth estava segurando a minha mão e nós começamos a andar. Então ela parou e eu vi onde estava a casa. Eu senti aquele medo e uma certa apreensão tomar conta de mim. Cada célula do meu corpo começou a reagir e parecia querer sair dali, e a voz dentro da minha cabeça só ficava repetindo: "Ai meu Deus, por favor não!" Não sei como, mas eu sentia que alguma coisa maléfica ficava espreitando por aquele lugar. A casa da minha tia Lúcia ficava em um desnível no chão. Ela literalmente ficava dentro de um buraco. Você tinha que descer uma escada para chegar nela. A parte da frente e dos lados era uma encosta, enquanto que a parte de trás tinha um pequeno quintal. E logo após o quintal havia uma floresta escura, mesmo sob a luz do dia. O quintal da casa não estava cercado pelas paredes da encosta. Estava cercado por aquela floresta escura. Era algo bem diferente do que eu esperava. Eu achava que ia ver uma casa numa colina com um sol no fundo, ou uma casa perto de um riacho com uma cachoeira por perto, ou do lado de um pasto cheio de vacas e cavalos. Eu não estava preparada para o que eu tinha visto. E eu sentia o meu coração apertar quando a minha tia Ruth começou a andar na direção da casa e me puxar para ir junto dela. Apesar do lado de fora da casa ter me aterrorizado, o interior dela era bem aconchegante. E enquanto a minha tia Ruth se instalava e botava a conversa em dia com o resto da família, eu fiz amizade com o meu primo Fernando. Ele parecia não se importar em brincar com uma garota. Então, ficamos juntos o tempo todo. E depois de um tempo, todos foram para as suas próprias casas, e o tempo todo que eu estava lá dentro da casa, eu não conseguia me distrair daquela sensação de incômodo. E apesar do dia estar quente, estava frio naquela vala onde ficava a casa. A noite começou a cair, e com ela, todos os tipos de sons que se ouvem no campo. Grilos, corujas, sapos, etc. E sendo uma garota da cidade, eu nunca tinha ouvido algo como aquilo. E isso tudo só ajudava a aumentar a minha inquietação e o medo que eu sentia por aquele lugar. Eu sentia como se alguma coisa se aproximasse, enquanto a escuridão nos envolvia aos poucos. O meu primo Fernando me falou sobre uma antiga casinha que tinha no fundo da casa, na floresta, no meio do mato e das árvores, onde era escuro.
Ele falou que estava lá há muito tempo e que era muito antiga. E depois eu descobri que estava lá desde os anos de 1850. E parece que aquele terreno sempre pertenceu à minha família. Ele falou que a minha tia Lúcia tinha proibido ele de chegar perto daquela casinha. E ele falou que sempre quis saber o que tinha de mais, ele ia até lá. E ele sempre teve curiosidade de ver o que tinha de tão proibido naquele lugar. Então ele me mostrou uma lanterna e me implorou que eu fosse com ele até o matagal onde começava a floresta. Eu estava aterrorizada com a ideia de ir lá fora, mas não queria parecer uma garotinha assustada, então eu concordei em ir com ele. Nós seguramos as mãos um do outro e fomos na direção do fundo da casa. Estava tão escuro e as minhas pernas estavam literalmente tremendo. Nós andamos bastante e então o Fernando iluminou a floresta à nossa direita com a lanterna e falou que a casinha estava perto. Eu mal conseguia ver ela. Era um bloco cinza de cimento com uma abertura na frente. Parecia um túmulo. E foi então que eu ouvi uma risada rouca sinistra à nossa esquerda. O Fernando iluminou a área de onde o som veio, e lá estava a coisa mais grotesca e horrenda que eu já tinha visto na minha vida. Era um ser mediano e tinha menos de 2 metros. Tinha uma pele marrom esverdeada, parecendo estar meio ressecada, com grandes olhos vermelhos, uma boca enorme com caninos feitos de um cachorro, e tinha 2 montes na cabeça que lembrava chifres, mas estava mais para 2 galos enormes, como se ele tivesse batido a cabeça. Ele ficou ali parado com a mão esquerda agarrado uma árvore, enquanto a mão direita nos chamava para chegar mais perto. Então ele pulou para a escuridão e sumiu rindo. Eu estava em estado de choque e não conseguia me mover. E então nós ouvimos outra risada igual vindo de uma outra direção. Então vimos outra criatura igual àquela na porta da casinha, também fazendo movimentos com as mãos para que chegássemos mais perto, enquanto soltava aquela risada debochada. O Fernando soltou um grito, apertou firme a minha mão e saiu correndo, me puxando junto pelo caminho de onde viemos. Então eu comecei a gritar também, o mais alto que eu podia. A minha tia Lúcia nos encontrou na metade do caminho, segurando uma lâmpada de querosene. Ela gritou para nós irmos para dentro da casa e não dar um pio. E nós quase quebramos a porta enquanto estávamos entrando em casa. Eu estava chorando histericamente, enquanto o Fernando não parava de gritar. A tia Lúcia entrou um pouco depois de nós e nos deu uma bronca por termos ido lá fora. Enquanto isso, a Ruth fechava nervosamente as janelas e as cortinas. Então, a tia Lúcia pegou um frasco com água benta e começou a jogar pela casa. Ela falou para nós ficarmos sentados na sala e quietos, e que tudo ficaria bem. Essa noite foi a mais longa e aterrorizante da minha vida toda. E por toda a noite nós ouvimos aquela gargalhada rouca e sinistra vindo do lado de fora da casa de todos os lados. As janelas eram arranhadas e havia batidas na porta da frente constantemente. As minhas tias rezaram a noite toda. E na manhã seguinte a minha tia Ruth me levou para a casa de outro parente, e foi lá que nós ficamos as 2 semanas seguintes. Eu nunca mais voltei para a casa da tia Lúcia, e ninguém nunca me explicou nada sobre o que aconteceu. Agora,
eu já sou uma mulher crescida e alguns anos atrás, algumas histórias apareceram na mídia sobre uma criatura que estava ligada à morte de alguns animais e amanheciam completamente sem sangue nenhum no corpo e com furos no pescoço. E eles deram o nome dessa criatura de chupa-cabras. O meu sangue gelou quando eu vi um desenho da criatura. A minha memória me levou de volta àquela noite na casa da minha tia Lúcia, onde vi aquela criatura estranha. Eu sei o que vi. E as semelhanças não eram coincidências. Será que naquela noite eu tinha visto chupa-cabras? Acredito que nunca saberemos a resposta. Boa noite. Antes de começar o relato, primeiro gostaria de explicar a vocês do canal o que é um Skinwalker, conhecido como Bruxa Navarros ou Troca-Pele. Skinwalkers, também conhecidos como Bruxas Navarros, representam a antítese dos valores culturais navarros. Enquanto os curandeiros da comunidade e os trabalhadores culturais são conhecidos como homens e mulheres da medicina, por termos na língua local indígena, as bruxas são vistas como más, realizando cerimônias malignas e manipulando magia em uma perversão das boas ações que os curandeiros praticam tradicionalmente. Para exercerem suas práticas, os curandeiros tradicionais aprendem sobre a magia do bem e a do mal. A maioria consegue assumir a responsabilidade, mas alguns podem vir a tornar-se corruptos e optarem por tornarem-se bruxos. Os animais associados à bruxaria geralmente incluem trapaceiros como o coiote, mas podem incluir outras criaturas, geralmente aquelas associadas a mortes ou a maus presságios. Eles também podem possuir animais ou pessoas vivas e fazer uso de seus corpos, simplesmente olhando nos olhos de suas vítimas. Os Skinwalkers podem ser homens ou mulheres. As histórias de Skinwalkers contadas entre crianças navarras podem ser aventuras completas de vida e morte, que terminam em Skinwalkers ou navarros matando uns aos outros, ou histórias de encontros parciais que terminam em impasses. As histórias de encontros podem ser compostas como histórias de vitórias navarras, com os Skinwalkers se aproximando de um Hogan, habitação tradicional navarra, e indo embora assustados. As interpretações não nativas das histórias de Skinwalkers geralmente assumem a forma de histórias de encontros parciais na estrada, onde o protagonista vê-se temporariamente em perigo, mas depois escapa do Skinwalker de uma maneira que não é tradicionalmente vista nas histórias navarras que se passam longe de casa. Às vezes, as crianças navarras pegam histórias folclóricas europeias e substituem por Skinwalkers,
assassinos genéricos como o Gancho. Depois desse breve resumo para quem não conhecia a criatura, agora bora aos relatos dos Skinwalkers no Brasil. 1. O Skinwalker se escondeu no meu sítio. Boa noite, Elite Oculta. Me chamo Antônio e moro em Caçador, em Santa Catarina, mais precisamente perto da reserva natural, área de região montanhosa. Algo estranho na minha região. Tudo começou na minha casa, onde um de nossos vasos de plantas foi arrastado para fora da varanda e virando a esquina, cerca de 30 ou 40 metros. O vaso de planta devia pesar cerca de 13 quilos. Nós o encontramos de lado, com a terra retirada e a planta intacta no solo. No dia anterior, comecei a sentir um temor anormal de medo do escuro, algo que nunca tive desde que era uma criança. Só começou quando saí de casa e fiquei sentado do lado de fora para poder fumar. Poucos dias depois, decidi sair e peguei minha caminhonete por volta das 9 horas e abri as janelas do carro e acendi um cigarro, tentando apenas ir a algum lugar tranquilo para pensar. Eu ouvi um barulho alto através dos meus fones de ouvido. Então os tirei e olhei ao redor. À minha direita, sentado sob a árvore, ao lado da minha garagem, estava uma figura semelhante a um humano em pé, completamente imóvel, olhando diretamente para mim. Eu pensei que poderia ser um boi ou algo assim, mas não conseguia ver bem com a lanterna do meu telefone, e os seus olhos não brilhavam como brilham os de um animal. Eu sei com certeza que normalmente não há absolutamente nada debaixo desta árvore e que este não era nenhum animal que eu já tivesse visto antes. O mais estranho é que ele não se moveu, apenas ficou ali olhando diretamente para mim. Eu estava um pouco em pânico, acendendo outro cigarro. Fiquei olhando, sentado ali, simplesmente olhando. Aquela coisa se levantou e ficou em pé como uma pessoa. Ele parou e não fez absolutamente nada, visível apenas ao luar. Eventualmente, desviei o olhar para colocar os meus fones de ouvido e, no processo, a criatura desapareceu. A coisa provocou o latido do cachorro dos meus vizinhos momentos depois. Não deu para ver direito, mas parecia um boi branco, de chifres de alce, cara de gente e corpo como de uma pessoa, mas eu só via a silhueta daquilo. Durante toda a semana, os cães da vizinhança ficaram latindo sem parar assim que o sol se pôs. Passei a ver estranhos flashes azuis no céu depois de escurecer. Sons estranhos gritando na floresta e em toda a vizinhança. Eu moro em um sítio perto do topo de um morro, então ouço tudo acontecendo abaixo da minha casa. Meu gato pula aleatoriamente do meu colo e foge sem explicação, enquanto estou sentado do lado de fora. Eu sinto que a vizinhança está sendo perseguida por alguma criatura noturna estranha. Isso seria como um skinwalker? Ou existe uma explicação mais lógica? Os skinwalkers do Monte Roraima. Olá, Elite Oculta. Eu me chamo Clarice e esse fato se passou comigo e minha irmã no ano de 2011. Moro em Roraima e durante as festas minha irmã estava na minha casa. No primeiro dia em que ela veio, pensamos em fazer uma caminhada noturna com nosso pai. Então, quando escureceu, minha irmã e eu fomos com nosso pai na Serra de Pacaraíma, no Monte Roraima. Eu moro perto, mas ela nunca tinha visto esse lugar antes. Não chegamos a sair do carro e ainda não estava escuro, mas estava bem perto de anoitecer. Eu não tenho ideia do porquê, mas depois de ir ao Monte Roraima, decidimos voltar.
Quando chegamos em casa, minha irmã e eu fomos a pé à padaria. E durante o caminho, ela contava sobre os Skinwalkers, que eles são reais, assim como retrata a série Supernatural. E o Monte Roraima, que tem a forma de uma imensa árvore quadrada, é um lugar perfeito para abrigar essas criaturas e que talvez um deles tenha até nos seguido de volta para casa. Quando chegamos em frente à escola que eu frequentava, logo senti uma súbita tentação de começar a assobiar a música Há de Amor da Xuxa. Por que não? Sou meio louca, né? Quando eu comecei a assobiar, minha irmã me disse para não fazer isso, como se ela estivesse muito apavorada. Perguntei por quê, e ela me contou sobre o Skinwalker. Minha irmã é mais louca ainda. No início fiquei muito interessado em saber mais sobre eles, e até lhes dei um apelido para não precisarmos dizer o nome verdadeiro, que era Errantes. O apelido combinou tão bem com eles que fiz perguntas como: os errantes conseguem se passar por uma pessoa sendo um doppelganger por toda a vida? E ela disse que não sabia muito sobre eles. Eu também perguntei se eles podiam assombrar os sonhos. Ela disse que não tinha certeza, mas disse que eles podiam invadir a mente das pessoas. Mas depois de comprar os pães e enquanto caminhávamos de volta para casa, comecei a ver muitos gatos. Ouvi dizer que os gatos são capazes de defender os seus donos melhor do que os cães. Eles podem identificar quem é um Skinwalker e assustá-los. Muitos Skinwalkers não se transformam em gatos e quando o fazem, não são muito bons em agir como gatos e podem ser facilmente notados se tiverem 6 patas em vez de uma. Enfim, comecei a perguntar se eram os errantes, mas todos os gatos agiram normalmente e miaram muito. Eu também sou cristã, então sempre me perguntei o que um Skinwalker pensa de Jesus. Enfim, depois de algum tempo fomos para o sítio da minha tia em Pacaraíma, já à fronteira com a Venezuela. A primeira noite que fiquei lá foi muito boa, até que a minha irmã começou a dizer o nome daquele que não devia ser chamado e começou a assobiar. Mas então, ela começou a sentir como se estivesse sendo observada. Olhei pela janela e estava escuro, mas não vimos nada. Eu olhei para ela e ela estava completamente horrorizada. Ela então me disse: por favor, diga que você tem a Bíblia. Comecei a entrar em pânico porque minha irmã não é do tipo que gosta de religião. Ela é do tipo que só ora quando o demônio aparece. Eu vou e procuro a minha Bíblia, com minha irmã me seguindo por toda a casa. Nós até acendemos as luzes também e comecei a orar em minha cabeça para que Yeshua e Yahvé cuidassem de nós. Então fiquei em paz, pois pedi a Deus que fizesse isso para que os errantes nos perdessem de vista. Então perguntei à minha irmã: ei, você se sente em paz? E o maior alívio veio de mim quando ela balançou a cabeça e sorriu para mim. Quase comecei a chorar de alegria porque recebi a Bíblia de volta. Subimos as escadas e ela disse o nome novamente e sentiu que algo estava vindo em nossa direção. Estávamos dentro de casa, mas foi assustador quando ela disse que sentia que alguém estava chegando. Nós colocamos nossos cobertores no chão, acendemos a luz e eu li a Bíblia para ela. Ela então disse: eles se foram, e adormeceu em paz. Tentei esquecer esse assunto de Skinwalker e nunca mais falei esse nome. Uma boa noite. O Skinwalker da Serra do Mar. Olá, Elite Oculta. Me chamo Arthur e sou de Campina Grande, do sul do Paraná. E esse fato vem ocorrendo comigo desde 2019. Um dia, enquanto dirigia ao longo das planícies da Serra do Mar, eu e meu pai tivemos que encostar o carro para montar acampamento. Eu tinha 11 anos na época, agora tenho 13. Estávamos indo acampar nas planícies do Pico Paraná, como que é conhecido essa região da Serra do Mar. No entardecer,
Suas paredes são tomadas pelas revoadas de pássaros que procuram abrigo nas rochas do paredão. O Pico Paraná é a montanha mais alta da região sul do Brasil. Enquanto estávamos montando o acampamento, notei um único pássaro negro, bem parecido com os corvos de God. Então perguntei ao meu pai: "Ei, pai, existem corvos no Brasil?" Ele teve a resposta simples de: "Não sei." Mais tarde, naquela noite, precisei fazer as necessidades. Então peguei um rolo de papel e uma tocha, e com esses fui para perto de umas árvores, depois de onde a caminhonete estava estacionada. Enquanto caminhava para ir lá, ouvi a voz fraca de uma mulher e disse em um tom estranho: "Me ajude." A voz soou à minha direita a cerca de 15 ou 20 metros de distância. Instintivamente, eu apontei a minha tocha naquela direção, e o que vi sempre vai me assombrar. Tinha um grande corvo parado ali, com os olhos vazios e pretos, e a carne apodrecendo do osso. Metade do rosto estava exposta, e não tinha penas no rabo. Hoje eu sei que corvos não existem no Brasil, mas pássaros negros de quase 2 metros também não. Saí de lá gritando o mais alto que pude para acordar o meu pai. No entanto, meu pai se levantou e foi até onde estava aquele enorme corvo deformado, e não havia nada lá. Nós empacotamos nossas coisas e partimos dali imediatamente. Fiquei abalado além da compreensão, e hoje em dia meu pai não acredita no que eu vi. Outra coisa a acrescentar, rapidamente, é que toda vez que estou em uma viagem de carro com minha mãe para algum lugar afastado ou turístico que tenha matas ou florestas, eu sempre ouço aquele mesmo chamado da mulher dizendo: "Me ajude." Depois de meses de pesquisa, eu descobri que aquela coisa que eu tinha visto, na verdade, era um skinwalker. Essas criaturas gostam de brincar com a mente das pessoas e assumem a forma de animais, principalmente aves. Skinwalkers são um tipo de bruxa maligna que pode se transformar, possuir ou disfarçar-se de um animal. Eles controlam as mentes das vítimas até as deixarem loucas e assumirem total controle de seus corpos. Também vi que eles têm ouvidos sobrenaturais, e só de falar o nome Skinwalker, você pode estar atraindo um para perto de você. Ainda ouço essa voz, e depois que passei a orar, isso tem diminuído mais. Boa noite. Os Skinwalkers de São José do Divino. Olá, Elite Oculta. Me chamo Vitor, e esse fato ocorreu comigo em São José do Divino, quando eu e minha família acampamos perto da Pedra Riscada. Isso aconteceu há alguns anos atrás, mas ainda me lembro muito bem. Meus pais e eu estávamos acampando em uma pequena cidade de pescadores, não muito longe de onde moramos. A cultura indígena é bastante proeminente de onde eu venho, e já ouvi muitas histórias locais sobre encontros com skinwalkers. As vibrações quando chegamos já eram diferentes devido à grande energia emanada da Pedra Riscada. Pessoas sensitivas como eu conseguem sentir o campo vibratório de árvores, montanhas, rios, etc. A cidade estava bloqueada devido à pandemia e foi bastante estressante durante a nossa viagem. Enquanto montávamos nossas barracas, testemunhei várias brigas de gatos perto do local. Isso aconteceu por mais de 1 hora, em um acampamento vazio. Nada aconteceu até que fui para a cama. Cerca de 10 minutos depois que me acomodei em minha barraca, o vento começou a aumentar. Estou acostumado a um pouco de vento soprando em volta da minha barraca, mas começou a soar como um vento do nível de um furacão. Abri o zíper da minha barraca e tudo estava quieto ao redor. Um zumbido baixo começou a sacudir as árvores. Eu perguntei aos meus pais se eles podiam ouvir, mas eles não deram muita bola. Saí da minha barraca e entrei no carro. De jeito nenhum eu dormiria se continuasse ouvindo aquele barulho. Lembro-me de adormecer com um cobertor totalmente em volta de mim. Eu estava um pouco assustado, para dizer o mínimo.
O amanhecer estava chegando e eu me lembro de ter dormido e acordado a noite toda. Estava nublado, então o céu estava lentamente se tornando um azul claro em vez de o sol nascer. É quando vejo algo na minha visão periférica. Era uma silhueta grande parada de chifres enormes e a coisa sussurrava o meu nome. Meus olhos estavam semicerrados, então julguei como se ainda estivesse dormindo. Acho que devo ter ficado ali sentado imóvel por mais de 1 hora. Poderia ter sido menos ou mais, não tenho certeza. Só me lembro da sensação de pavor que senti quando vi o que quer que fosse perto da janela do carro. Estou grato por termos feito as malas naquela tarde e ido para o nosso próximo acampamento longe, muito longe daquela região. Boa noite. Meus gatos contra o Skinwalker. Olá, Elite Oculta. Me chamo Vanessa, tenho 26 anos e sou de Cambará, do Rio Grande do Sul. Acompanho seu canal há pouco tempo e vi algumas histórias de Skinwalkers. Também decidi compartilhar a minha, e para quem acha que essas criaturas não existem no Brasil, estão totalmente enganados. Tive em um dos meus primeiros namoros uma cunhada que seguia uma religião dita cristã, a qual não me recordo o nome, mas pelo que sei, só existia em nossa cidade na época, pois recém havia sido criada. Pelo que me recordo, esta seita cristã era uma salada de dogmas e ensinamentos. Eu, como não via o cristianismo com bons olhos na época e seguia a mesma linha de pensamento ateu de algumas poucas pessoas de minha família, que eu admirava, nunca me interessei em ir muito a fundo no assunto, mas sei que eles criam em espíritos desencarnados e consideravam minha cunhada como uma sensitiva, e eu mesma a considerava assim, apesar de minhas descrenças, pois mais de uma vez ela parecia adivinhar ou ler os sentimentos ou pensamentos nossos e de nossos amigos. Falava sobre coisas do nosso passado que, teoricamente, poucos ou ninguém sabia. Às vezes ficávamos bastante nervosos com as coisas que ela dizia ou sonhava e depois nos contava. Essa menina costumava dizer que uma criança passeava pela casa onde elas moravam e que mais de uma vez ela havia visto essa criança. Minha namorada, que detestava falar no assunto, também confirmava a história, e eu me limitava a achar graça, pensando que queriam me assustar com uma historinha qualquer. A casa em questão era bem velha e um tanto feia. Não conhecíamos a história da casa, mas nos disseram que era muito antiga, e a julgar pela aparência da habitação, estavam certos que diziam isso. Em uma tarde de chuva torrencial, ficamos somente eu e minha ex-namorada. Sim, era namorada mesmo, pois sou bissexual, mas sempre gostei mais de mulheres, mas isso não vem ao caso. Nós estávamos cuidando da casa citada, já que meu ex-sogro faria segurança de uma festa e minha sogra, que trabalhava em mercado, ficava até tarde. Como costuma acontecer no inverno aqui no sul, pouco depois das 17 horas, a escuridão já era grande, aumentada pelas nuvens do temporal que havia deixado o dia todo com uma aparência de noite. Como a imagem da TV estava péssima por causa da chuva, resolvemos ficar lendo no quarto, jogados na cama, somente com a vidraça abaixada, por onde às vezes os flashes dos relâmpagos entravam e podíamos ver a chuva forte caindo sem parar. Tínhamos um abajur fraco ligado ao nosso lado e os cantos do quarto estavam em sombras, já que ler era só uma desculpa esfarrapada caso alguém chegasse de repente, pois o livro estava jogado nos pés da cama. Por alguns minutos ouvi o que seria gatos brigando do lado de fora da casa. Era como se fossem vários gatos brigando com algo ou entre si. Achei estranho os gatos brigarem lá fora, em meio à tempestade, pois gatos não gostam de água.
Perguntei minha ex se ela estava ouvindo aquilo. Ela disse que não. Na verdade, ela só queria saber de me dar uns pegas, então nem prestou atenção direito. Ficamos ali por algum tempo e foi quando ouvimos os barulhos de alguém abrindo o portãozinho de ferro lá na rua. Olhei rápido em direção ao livro e levei a mão a ele para preparar o álibi e tomei um susto enorme. Pude ver um dos cantos do quarto com clareza, algo como uma pessoa de estatura baixa, dando um passo para trás e escondendo-se em um dos cantos escuros do quarto, no vão entre a parede e o roupeiro. Dei um pulo e com um tapa acendi a luz, que ao contrário do abajur, clareou o quarto todo, inclusive aquele canto onde não havia pessoa alguma. Tive um mal-estar enorme naquela noite, acho que pelo susto, mas não comentei nada para ninguém, e minha ex também não me fez mais muitas perguntas sobre o meu susto quando expliquei o que havia visto. Minha cunhada costumava dizer que às vezes acordava com aquela criança observando. Mais tarde, quando contei essa história para algumas pessoas, as teorias sobre o que vi foram, como sempre, muitas, mas todas previsíveis. Fantasmas, demônios em formas de criança, duendes e peças pregadas pela mente. Mas a teoria que mais me chamou a atenção foi que a coisa seria um suposto skinwalker, pois, segundo as lendas, gatos odeiam essa criatura, e quando os veem, eles atacam qualquer pessoa ou animal que seja um skinwalker disfarçado. Mas de qualquer forma, qualquer coisa conseguiu passar pelos gatos e vir se abrigar na casa. Acredito que essa criatura ainda me persegue, pois eu tenho 3 gatinhos, a Filó, o Nico e a Jujuba. Certa tarde eu estava sozinha em um canto brincando com os gatos, e nesse momento ouço a voz da minha mãe me chamar no fundo do quintal. Nesse mesmo momento, meus gatos ficaram arrepiados e rosnando de modo agressivo e olhando em direção do quintal. Eu estava na sala de casa, mas como a porta dos fundos que ficava na cozinha estava aberta, dava para ver parte do quintal. Achei que talvez eles estivessem vendo algum cachorro, pois como o meu quintal era grande, às vezes entravam cães ali. Então eu fui em direção da voz e assim que cheguei no quintal, eu vi a silhueta da minha mãe entre as árvores, mas antes que eu pudesse chamá-la, meu telefone toca. Achei estranho porque era minha mãe. Quando voltei a atenção para a silhueta, ali entre as árvores, ela havia desaparecido. Atendi o telefone e a minha mãe estava no supermercado, perguntando o que era necessário para comprar para a casa. Ela sempre faz isso. Meus gatos começaram uma caçada no quintal poucos minutos depois, mas não acharam simplesmente nada. Esse e outros fatos me fazem acreditar que realmente estou sendo perseguida por um skinwalker. Uma boa noite, Elite Oculta.